E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o professor Afonso. Eu vou ministrar a disciplina de Direito Civil para os alunos de quarto e quinto semestre. Vamos continuar falando a respeito dos direitos das obrigações. E dentro desse tema, vamos continuar abordando também as formas de extinção das obrigações. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Recapitulando, vamos dar uma relembrada nas formas de extinção das obrigações. Então, a extinção das obrigações, ela pode se dar de três formas: de forma direta, de forma indireta e de forma extraordinária. A extinção, ela vai ser direta quando houver o pagamento voluntário da obrigação, ou seja, quando o devedor cumprir por livre e espontânea vontade a obrigação que ele tem em relação ao credor. Aquilo que tem que ser dado é entregue, aquilo que não pode ser feito é deixado de fazer, aquilo que tem que ser feito é cumprido. Então, vale dizer, pessoal, que o pagamento ele não está tão somente relacionado à pecúnia. Justamente por quê? Porque a gente tem aí duas modalidades de obrigação que não envolvem efetivamente, diretamente, a pecúnia, o dinheiro. Quais são elas? A obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. São duas modalidades que não estão aí diretamente relacionadas a dinheiro. Um outro ponto que é importante destacar, em relação aos sujeitos. Não esqueçam, sujeitos do pagamento são chamados aí de solvens e acipens. Solvens é aquela pessoa que paga, acipens é a pessoa que recebe, que se difere dos sujeitos da obrigação. O sujeito da obrigação compreende aí credor e devedor. Então a gente não pode confundir sujeitos do pagamento com sujeitos da obrigação, considerando que os sujeitos do pagamento, mais uma vez, são chamados de solvens, que é aquela pessoa que paga, e acipens, que é a pessoa que recebe. Em contrapartida, sujeitos da obrigação, credor e devedor. A forma direta, pagamento direto, é a forma que conduzirá à satisfação imediata dos interesses do credor. Ou seja, quando o devedor ele cumpre de forma direta a obrigação, nesse caso, a satisfação dos interesses do credor vai se dar liminarmente, né? De forma imediata. Então, a forma direta, o pagamento direto, é a forma que conduz à satisfação imediata dos interesses do credor. Porque se o devedor ele cumpre imediatamente com a obrigação dele, nesse sentido, naquele momento, os interesses do credor estão aí satisfeitos. Nós vimos também, já tratamos aí, no que diz respeito às modalidades indireta e extraordinária, nós já tratamos aí de algumas modalidades indiretas indireta aí da extinção das obrigações. Nós vimos aí a imputação do pagamento, a consignação do pagamento e vamos terminar de falar aí a respeito da dação em pagamento na aula de hoje. Então vamos dar sequência aos nossos estudos. Então vamos lá, vamos falar a respeito da dação em pagamento. Então vamos lá, pessoal. A dação em pagamento, como eu disse a vocês, é mais uma forma indireta da extinção das obrigações. Então, o que é dação em pagamento? Onde a dação em pagamento está prevista na legislação civil? Dação em pagamento está prevista no artigo 356, tratada aí pelo capítulo 5, que trata da dação em pagamento. Então, a dação em pagamento ela vem regulamentada pelo Código Civil, com início no artigo 356, que diz o seguinte: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. O que vale dizer que, como a gente viu, o credor ele não está obrigado a receber do devedor prestação diversa daquela que foi pactuada na obrigação, mesmo que essa prestação seja mais valiosa do que a prestação original. Então, nesse caso, não adianta o devedor buscar o credor exigindo que o credor substitua uma prestação pela outra, ainda que ela seja mais valiosa, justamente por quê? Porque, de acordo com o artigo 356 do Código Civil, compete ao credor escolher, ou seja, é uma faculdade do credor,
é uma possibilidade que o credor tem de escolher, de substituir ou não uma prestação pela outra. Então, a dação em pagamento é um acordo convencionado entre o credor e o devedor, onde o credor ele pode consentir em receber prestação diversa daquela que lhe é devida. O credor ele não está obrigado a receber a prestação de uma prestação diversa daquela que lhe é devida, mesmo que essa prestação seja mais valiosa. Ocorre que o credor ele não está obrigado, porém, se isso acontecer, não há criação de uma nova obrigação, justamente porque aquela obrigação original ela vai ser modificada em razão da substituição do objeto. Então, havendo mudança no objeto, não há criação de uma nova obrigação. Apenas modificou-se aí o objeto daquela obrigação. Então, com a entrega dessa nova coisa, né, vai se dar por quitada a obrigação original. Nesse caso, se porventura o credor consentir em receber uma prestação menos valiosa daquela que lhe era devida, ele não pode aí futuramente, né, vir cobrar do devedor a diferença daquilo que ficou pendente, justamente porque houve aí o consentimento do credor em aceitar, em receber aquela prestação, ainda que fosse considerada aí uma prestação inferior àquela que ele pretendia receber. Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito dos elementos constitutivos da dação em pagamento. Quais são os elementos essenciais para que se verifique a ocorrência da extinção indireta da obrigação na modalidade da ação em pagamento? Então, o primeiro elemento é a existência de uma dívida. Tem que haver uma dívida entre credor e devedor. Mas só a existência da dívida não basta, considerando que, para que haja aí a constatação da dação em pagamento, tem que haver a anuência do credor em receber um bem diverso daquele que lhe é devido. Então, o consentimento do credor em receber um novo bem em razão do bem original. Consequentemente, se o credor ele consente, ele anui no recebimento de um novo bem em razão do bem original, nesse caso, a modificação na forma de quitação. Então, o terceiro elemento é modificação na forma de quitação. Então, a forma de quitação tem que ser diversa da pactuada na obrigação originária para que se configure a extinção da obrigação na modalidade da ação em pagamento. Vale ressaltar também que a dação em pagamento ela pode dar ensejo ao pagamento parcial de uma obrigação, considerando que, vamos supor que o devedor tenha que entregar ao credor um imóvel. Só que ao invés de entregar ao credor o imóvel, ele só consegue cumprir com a obrigação entregando ao credor um carro mais uma quantia em dinheiro, né, que pode ou não equivaler aí ao valor, né, original aí do imóvel. Nesse caso, quando o objeto da obrigação ele é modificado, esse novo objeto ele deve equivaler exatamente ao valor da prestação originária. Então, preste atenção. Quando o objeto da obrigação ele é modificado, esse novo objeto que está substituindo o objeto da obrigação originária, ele deve equivaler exatamente ao valor da prestação originária? Digo a vocês que não. Tá? Isso pode variar de acordo com o interesse de quem está recebendo. Nesse caso, né, se o credor ele entender que esse novo objeto, apesar de menos valioso, é válido para dar quitação à obrigação, sem problemas, né? Porque a dação em pagamento é uma faculdade do credor, é uma possibilidade que o credor tem de optar em receber, de escolher receber um outro bem em razão da obrigação originariamente pactuada entre credor e devedor.